Inicialmente, bom dia. Eu gostaria de iniciar esse vídeo dizendo que essa é uma iniciativa conjunta minha e de 2 colegas, também atuantes na área trabalhista, Dr. Bruno Berté, Dr. Norton Lorenzi, e a gente já se preparava para fazer um vídeo informativo. A gente já tem recebido aí muitas dúvidas, tanto dos nossos clientes, sejam eles empregados, sejam eles empregadores, também de amigos, tá? A respeito dos aspectos trabalhistas dentro desse cenário de crise que a gente está vivendo, tá? E agora, com essa aprovação da medida provisória 927, isso aí apenas acabou acentuando ainda mais esse cenário de questionamentos, né? Inicialmente, eu queria dizer que acho que é um consenso geral que essa medida provisória ela tinha que sair, né? Eu acho que era importante, sobretudo para os empresários, porque eles acabavam tomando aí medidas alternativas sem as regras, né? Sem segurança, né? O respaldo jurídico efetivo que se ia ser considerado válido aquilo ou não. Então essa MP ela trouxe aí várias alternativas e disciplinou aí muitas das medidas que já estavam sendo adotadas, né, pelas empresas para enfrentamento da crise. Mas, por outro lado, essa MP ela trouxe muita preocupação, né, principalmente, acho, por parte dos operadores do direito, né, porque dentre as medidas que ela prevê, existe a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, sem o pagamento de salário. Essa medida e esse artigo da MP já foi revogado aí praticamente 6 horas após ela ser aprovada. Era uma medida que, acredito eu, seja consenso entre os operadores do direito, que já era esperada, porque sem falar das consequências sociais, né, que a implantação de uma medida como essa acarretaria, a previsão de não pagamento de salários não encontra respaldo constitucional, né, da forma como ela foi colocada na lei. Então, cabe a nós hoje, nesse vídeo, trazer aí a informação quanto aos demais pontos, né, que se encontram em vigor na MP. Nós ficamos aí no aguardo de uma nova MP que vai tratar, acreditamos, essa questão de suspensão dos contratos, né? Mas acreditamos que, esperamos, né, que vai vir com o apoio do governo, tanto para os empregadores quanto para os empregados, justamente para que não venha acompanhada aí de períodos sem pagamento de salário. Sem mais delongas aí, eu acho que vamos iniciar. Peço que os meus colegas se apresentem também, se quiserem fazer alguma colocação. É isso aí, doutora Isabela, doutor Bruno, é um prazer vê-los, por um lado, por outro, é triste ter que vê-los de longe, né? Nesse momento triste que passa a humanidade, no meio a essa pandemia, que traz muita repercussão, tanto no aspecto econômico, quanto no mundo do trabalho também. Então, eu acredito que, se de alguma forma a gente conseguir ajudar ou orientar os empregados e empregadores com relação a essas mudanças, a todas essas dúvidas que vão surgindo no meio dessa situação caótica que a gente tem vivido. Então, como bem salienta a doutora, a gente vai tentar, de alguma forma, esclarecer, então, essas dúvidas. E trabalhar em cima, principalmente agora, dessa última medida provisória que foi emitida pelo presidente, tratando dessas alterações e dessas possibilidades trazidas por esse momento de paralisação, de trabalho através de home office, trabalho em teletrabalho, trabalho remoto, né? Então, essa principal mudança que teve na medida, através da medida provisória, ela se referia, então, ao artigo 18, que acabou sendo revogado, né? Que
como bem a doutora salientou, não previa nenhum tipo de contraprestação, né, nem por parte do governo, ou possibilitava a paralisação sem a percepção de salários. E aí o secretário da Previdência depois falou que ia sair uma nova MP, o ministro da Economia depois falou que esse artigo foi errado, o presidente falou que não leu, então a gente está vivendo assim um pouco de incerteza, de insegurança, justamente no momento que a gente precisa de segurança, de uma boa comunicação. Então a gente espera que agora os próximos passos sejam mais organizados, né, para que a gente possa dar uma boa orientação e falar da melhor forma sobre essas alterações. Bom dia, doutora Isabela, bom dia, doutor Norton. A MP entrou em vigor agora dia 22 de março e ela vigora durante um estado de calamidade. Não precisa dizer que está todo mundo recluso, todo mundo que pode estar recluso, porque tem muita gente que não para e não pode parar. Como nós somos operadores do direito e atuantes na área trabalhista, né, nós sentimos a necessidade de fazer esse vídeo justamente para dar um esclarecimento mínimo. Nós não estamos funcionando com os escritórios todos, então achamos interessante fazer esses esclarecimentos com relação às mudanças, com essa MP, o que ela traz nesse estado de calamidade, nessa situação que nós vivemos atípica, que não, pelo menos eu nunca vivi essa situação. Eu creio que os demais colegas também não viveram, né? Então esperamos que com esse vídeo possamos trazer um pouco de esclarecimento para nós mesmos, né? E para os que assistindo, colegas, amigos, clientes que possam estar assistindo o vídeo. Vamos começar então do primeiro, começar do início ali da primeira alternativa estabelece, que é a questão do teletrabalho, né? Já estava sendo muito comentado, juntamente com aí conceito de, né? É importante salientar que existe aí uma diferenciação entre o trabalho e o home office, né? O home office, pela natureza das atividades que o funcionário presta dentro da empresa, existe a possibilidade de ele prestar essas atividades dentro de casa, e aí se institui o home office. No home office, o funcionário continua carregando os direitos que ele tinha do contrato de trabalho. Então, se ele prestava aí uma jornada de 8 horas diárias, ele vai continuar prestando essa mesma jornada em home office, vai ter direito ao intervalo, intra-jornada, se ele trabalhar mais, vai ter direito a horas extras, né? O que já não acontece na questão do teletrabalho, tá? O teletrabalho é um regime de trabalho que é previsto na CLT, tá? A CLT traz como um requisito haver um acordo, né? Um contrato de trabalho que preveja essa modalidade entre o empregador e o empregado, e o funcionário ele não está sujeito à jornada de trabalho, então ele não bate ponto, ele não tem direito à hora extra, enfim, ele não está sujeito ao controle da jornada de trabalho. E aqui na MP, o que deu para entender é que tudo, tanto o conceito de home office está incluído na questão do teletrabalho, está se sujeitando aí às regras. Então, até o funcionário que está em home office, né, enfim, vai acabar não tendo controle de jornada, salvo se tiver alguma disposição, algum acordo individual entre empregador e empregado que estabeleça de forma diversa, tá? Para, então, haver essa conversão do contrato de trabalho normal para teletrabalho, basta que o empregador comunique 48 horas o funcionário, pode ser por meio escrito, meio eletrônico, pode ser uma mensagem do WhatsApp, né? E também pode ser por ato unilateral do empregador. O empregado não precisa necessariamente concordar, tá? E não precisa de um contrato de trabalho escrito, tá? Que foi a questão onde se flexibilizou. A única coisa que a lei exige que seja escrita é a questão do fornecimento dos equipamentos que o funcionário vai precisar. Então, por exemplo, se o funcionário tem um computador próprio, ele pode fazer uso desse computador próprio, mas ele não tem internet. No caso, a empresa, quem tem que arcar com os custos da instalação dessa internet é a empresa, mas todas essas questões têm que estar dispostas dentro daí
então, de um acordo individual, né, entre eles, um contrato, tá? Bom, eu acho que disso, assim, que tem que ser breve, né, o nosso tempo não é muito longo. Acho que a gente eu acho pode até passar... que a principal orientação, né, doutora, fora que foi perfeita em todas as alterações que tiveram com a MP, é de que todos os serviços, todas as atividades que podem ser transferidas para o home office ou para o teletrabalho, que seja feito, né? Até para nós seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, dos médicos, enfim, do Ministério da Saúde, para que todos que possam trabalhar dessa forma que o façam, né? Exato, Bom, exatamente. só um ponto aqui. Claro que todos esses que forem trabalhar no teletrabalho, eles poderão retornar também por pedido do empregador voltar a trabalhar presencial. Claro. E a prioridade disso aqui é para o grupo de risco, né? É mais para o grupo de risco que necessita ficar em casa, acima de 60 anos e todos aqueles problemas de saúde pré-existentes que tornam a pessoa dentro do grupo de risco. Tá, vamos passar então para a questão das férias? Podemos passar. As férias, pelo que eu vi, ele teve algumas alterações pontuais, principalmente no que se refere ao tempo de concessão, né? Que a princípio, pela regra da CLT, as férias teriam que ser concedidas com um aviso de 30 dias, né? E pela regra nova trazida para a MP, apenas 48 horas antes do início da fruição do gozo das férias, elas podem ser concedidas agora. E como já era antes, por ato unilateral do empregador, né, quem escolhe o período das férias é o empregador, continua da mesma forma, só ele pode avisar agora com apenas 48 horas de antecedência. Por outro lado, também o pagamento do terço constitucional foi estendido e ele pode ser pago, então, até o dia 20 de dezembro, junto com o 13º salário. E o pagamento das férias, propriamente ditas, também podem ser feitas no mês subsequente, ou seja, um empregado que vai receber férias agora, no final do mês de março, o empregador vai poder adimplir ou pagar essas férias só até o 5º dia útil do mês de abril. Né? A outra possibilidade que foi inserida também na MP é a questão do adiantamento das férias, né? Mesmo para aqueles trabalhadores que ainda não tenham cumprido os 12 meses de trabalho, ou seja, não tenham adquirido o direito às férias. Então, aqueles trabalhadores que trabalharam 6 meses, 4 meses, podem receber férias proporcionais antecipadas, né? Tem aquela questão até que a gente acabou conversando da possibilidade de antecipar vários períodos, né? Que a redação da MP não ficou muito bem esclarecida. O parágrafo 2º, né? Ali do artigo 6º. Artigo 6º, parágrafo 2º. O artigo 6º, parágrafo 2º, ele parece que dá a entender que pode-se conceder férias anos à frente para esse período. Por exemplo, conceder férias 2021, 2022, 2023. Né? Exato. Isso permitiria... Uma antecipação ilimitada de férias, né? Eu acho que uma interpretação mais coerente, até o que eu acredito, é que se possa conceder férias aquelas que já se tem o período completo, ou seja, já se trabalhou 12 meses, ou seja, já tem o direito, e aquelas que estão em curso, por exemplo, daquele período de férias que tem de 1 a 11 meses, então pode-se antecipar essas férias proporcionais. O entendimento é que se possa dar essas 2 férias, e não ilimitadamente. Eu acho que é alguma coisa mais compatível com a realidade, né? É uma questão de bom senso, né? Mas o fato é que, digamos ali, pela interpretação, né, se for fazer uma interpretação literal, né, da letra fria da lei, daria a possibilidade de adiantar, por exemplo, 3 períodos aquisitivos de férias e o funcionário depois trabalhar por 3 anos sem receber férias, né? Então, até porque tem que dar uma olhada. Não, pode complementar, Bruno. Não, é que me parece que
alguns dispositivos, o artigo 18, aquele que previa 4 meses sem pagamento de salário, um artigo do banco de horas, eles têm o mesmo intuito de não remunerar o trabalhador por esse período de calamidade, né? Então, talvez essa revogação que venha do presidente da República tenha que revogar boa parte dos dispositivos aqui que prevê essa situação do empregador não pagar salário, o empregado não receber e não ter uma contraprestação imediata. Exato. Bom, a crítica que a gente faz é justamente nesse sentido da insegurança, por exemplo, aqui ele não diz, ele cria essa possibilidade de antecipação, por outro lado, se esse empregado for demitido com férias antecipadas, poderia ser descontado? Não poderia, então ele cria uma série de lacunas aí que fica difícil para a gente responder sem uma redação mais clara, né? Então, a crítica vai nesse sentido de que faltou um pouco mais de cuidado em alguns pontos na redação da medida. É um ponto aqui que a gente precisa só salientar, que o abono pecuniário das férias tem previsão que o empregado poderia solicitar até 1/3 do abono das férias. Essa previsão não existe aqui. Essa previsão existe, mas é de faculdade do empregador conceder ao empregado, não ao empregado. Inverteu-se a faculdade aqui. Antes o empregado poderia solicitar e o empregador teria que abonar, né? Agora não é dessa forma. Agora não é. Bom, quanto às férias coletivas, algum comentário? Mudou as férias coletivas. Isso. Foi possibilitada a concessão de sem número de dias, se eu não me engano, e também por períodos limitados, o que daria a entender também que se poderiam ser concedidos 30 períodos de férias de um dia. Não faz muito sentido, mas a redação literal dá a entender isso, no meu ver. Também seria uma coisa não muito... E lembrando, né, que depois que o funcionário volta aí das férias coletivas, né, se ele teve o gozo dos 30 dias de férias coletivas, inicia um novo período aquisitivo, né? Isso aí a partir da data que ele retomar. É uma coisa que a gente não colocou também ali, que essa questão da concessão de férias tanto individuais, né, é para priorizar as pessoas que estão no grupo de risco, né? Exato. A MP justamente para deixar os trabalhadores seguros, né? Mas, com seguros, os empregadores protegidos legalmente quanto a essa situação de lockdown, né? De fechamento de tudo, né? Fechamento do comércio, fechamento das estradas, inclusive, que não começaram, mas cogitam o fechamento. Bom, vamos adiante aí, eu acho que a questão que é correlata, a questão dos feriados também, que se possibilitou na MP a antecipação dos feriados, ou seja, o empregador apenas com uma comunicação de 48 horas de antecedência pode dizer para o trabalhador que ele já está usufruindo agora, no momento, de feriados futuros, né? Principalmente ou especialmente aqueles não religiosos, né? Ou seja, o empregador pode dizer, eu vou te conceder o feriado de 7 de setembro, dia 20 de setembro agora, você já está gozando, ou seja, você vai ter que trabalhar no feriado posteriormente sem receber hora extras ou qualquer remuneração a mais por isso, né? A exceção são os feriados religiosos, por exemplo, Natal e Finados, em que o empregado vai ter que concordar em estar antecipando esses feriados. Então, abriu essa possibilidade. Os não religiosos vão poder ser impostos, o empregador vai poder dizer que estão sendo antecipados e o empregado, de alguma forma, vai ter que cumprir isso. Quanto aos feriados religiosos, né, tem que ser feito, o empregador, atenção, tem que ser feito por acordo individual escrito para o trabalho dos empregados em feriados religiosos. Bom, eu vou passar para o banco de horas. Pode ser. Passando aqui para o banco de horas. Bom, tem que explicar que o banco de horas é uma modalidade de compensação de jornada, né? Ela tem previsão na CLT. Ou, por exemplo, faz jornada extraordinária todo dia,
até 2 horas por dia, isso vai para o banco de horas e poderá ser dado em folga, né, durante um período de 1 ano. Isso é a previsão da CLT. Né? A MP, essa MP, ela consultou o banco de horas de uma forma que não, nunca foi vista, né? Que nunca foi vista não, que é proibida. O banco de horas negativo, ou seja, pode suspender o trabalho agora e as horas são compensadas do banco de horas agora se o empregado tiver horas, né? Ou pode ficar horas negativas, ou seja, é uma outra previsão de poder suspender as atividades e ficar de horas negativas no banco de horas para o empregador, para o empregado compensar futuramente. Então poderia acessar todas as atividades e, cessando as atividades, o empregado ficaria devendo horas. Esse é um ponto. Exatamente, no prazo de 18 meses, então ele poderia, digamos, trabalhar 10 horas recorrentemente para ir pagando essas horas que ele tá afastado agora no momento, né? Isso. É uma previsão inédita, né? Na verdade, nunca realmente tinha se visto essa disposição do banco de horas negativo, e só, né, reforçando aí o que os autores já comentaram, o funcionário vai ter as folgas agora, mas vai ter que trabalhar depois para compensar essas horas extras que ele deixou de trabalhar agora, né? Então, como é que vai acontecer isso depois? Vai acontecer a critério do empregador, né? Essa compensação, mas ela tem que respeitar o limite de 2 horas extras diárias, tá? Não mais Isso. que isso. Bom, é totalmente do empregador a faculdade de saber, de dizer como que o empregado vai compensar numa participação sindical nesse ponto também. Parece que toda a MP jogou para o empregador decidir a relação inteira. E também não precisa nem de acordo coletivo, nem de acordo individual. Não, nesse caso precisa. Acordo individual. Quanto à compensação que não é necessária, né? Quanto à compensação, não. Quanto à compensação de horas, não há necessidade. Mas para firmar esse acordo de banco de horas, precisa de acordo individual. Ou o coletivo, né? Que a gente vê que não vai ser a regra. A regra, exato. Bom, eu tenho Pode falar aí, Bruno. Bom, tem a suspensão das medidas de segurança do trabalho, né, que ficou suspensa a exigência de exames médicos, né, com exceção do exame demissional. Todos os exames médicos periódicos estão justamente suspensos pela possibilidade de contágio nesse período, né? Então, evitar esse tipo de contato é importante aqui. Doutora, pode fazer um apontamento aqui com relação ao admissional aqui? Parece que os exames, né, na verdade, que o funcionário tiver que realizar no curso do trabalho, eles ficam todos suspensos, tá? Importante dizer que, ultrapassado esse período de calamidade, esses exames terão que ser realizados, né? Acho que num período de até 60 dias. Isso aí. A princípio, se tudo correr bem, o estado de calamidade, a MP, o decreto, na verdade, que instituiu o estado de calamidade, ele vai até 31 de dezembro. Então, se for mantida essa previsão inicial, esses exames que não foram feitos, eles vão ter que ser feitos até, digamos, fevereiro de 2021. Com exceção ali dos exames demissionais, né? Ali o exame demissional tem que ser feito, mas se nos últimos 6 meses o funcionário tiver feito um exame ocupacional, aí fica dispensado, tá? E há o caso de urgência. Quando o médico da segurança do trabalho constata uma situação que ele tem que fazer o exame complementar em algum dos funcionários, ele vai pedir autorização para o empregador para fazer isso. Até o exemplo do próprio coronavírus, né? Alguém que tenha contraído a doença, daqui a pouco, para retornar ao trabalho, né? Ele teria que, obviamente, fazer um exame atestando que ele não tem mais o problema para poder retornar e, de certa forma, não contaminar os colegas. Exato. Então, é justamente eu acho que para essa situação. E durante o trabalho, alguém que apresenta sintomas também, né? Claro. Exato, claro. Para evitar.
Ficam suspensos os treinamentos também, né? Isso. Os treinamentos dos funcionários. Sim. E um ponto importante para as empresas aqui, as comissões de acidente de trabalho, as CIPAs, poderão ser mantidas. E as eleições suspensas, isso é importante. Então, aqueles que mandato, o mandato que vai acabar, ele pode ser prorrogado e as eleições ficarem para outro período após o fim do estado de calamidade. Uhum. Bom, FGTS. Só lembrando aí que o capítulo que seria agora, né, foi revogado já, né, que a gente também não vai entrar, e passamos então direto para a questão da FGTS. Bom, o FGTS fica suspensa a exigibilidade do recolhimento, né? Então, dos meses de março, abril e maio, o empregador não precisa recolher o FGTS, ele não vai deixar de pagar, ele não vai precisar recolher nesses períodos. Mas é importante salientar que ele, para ter o direito ao não pagamento, ele pagará depois, nos próximos meses. Ele tem que notificar a Receita Federal e o Conselho Curador do Fundo de Garantia, né, no prazo até dia 20 de junho. E daí ele ficará isento de multa, juros, né, e correção monetária decorrentes do atraso dos depósitos. Então ele pagará somente o valor devido da incidência das verbas remuneratórias. Ele pode não pagar agora, mas as informações ele tem que prestar igual, né? É bom deixar bem claro. E daí tem a previsão ali para prestar. Então o empregador tem que fornecer essas informações dos valores a serem pagos até dia 20 de junho. Se não fizer, vai incidir juro, correção monetária e a multa. Bom, a gente ainda tem um tempo, né? Eu acho que é importante a gente falar do artigo 2º, a gente deu prioridade ali para a questão das alternativas, mas só a questão do artigo 2º ali, ela vem reforçar a questão do negociado sobre o legislado, né? Então, tudo pode ser um objeto de acordo entre o empregador e o empregado, mas assim, muito cuidado, tá? Porque todo acordo individual que for firmado, ele se submete às regras constitucionais, eles não está acima da Constituição. Então, assim, muito cuidado, digamos, para as pessoas que forem colocar, por exemplo, alguma cláusula ali de redução de jornada com redução proporcional de salário, porque isso aí vai bater com a questão da irredutibilidade salarial. E apenas para deixar claro que a questão de redução do salário, ela só pode acontecer por meio de negociação coletiva, né? Então, fora isso, entendo que não é possível, né, encontrar óbice na Constituição. E até o Congresso tinha uma ideia inicial que a CMP viria, pelo menos o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, constou que viria até a informação que seria aprovada na CMP uma forma de reduzir salário, uma jornada de 50%, com contraprestação do governo. O que, na palavra dele, não veio, faltou, como ele disse, faltou páginas. Né? Mas a gente aguarda na verdade, foi essa redução de 50% do salário com uma contraprestação do governo era a notícia que vinha sendo veiculada na semana passada e que a gente esperava algo nesse sentido, né? No contrário, veio uma MP totalmente distinta do que se esperava, né? Tanto que criou uma repercussão, uma crítica, a revogação, e agora parece que estão retornando essa ideia inicial. Então, nos próximos dias, a gente vai poder também analisar o que vai vir, se vai vir algo nesse sentido de suspensão, para a gente poder também, daqui a pouco, se reunir de novo e debater. A gente espera, né, que venha aí essa nova MP efetivamente com um acordo, com um apoio mais efetivo do governo, né, gente, porque o que a gente viu foi uma transferência aí das consequências de toda essa crise, tanto para os empregadores quanto para os empregados. Vocês acordem aí, enfim, e principalmente transferiu o risco para a parte mais pobre aí da população, né? Que são os empregados, que vão ser as pessoas que vão sentir mais, né? Porque eu quero deixar bem claro que
todo o apoio que for dado aos empresários nesse momento vai ser pouco, diante das perdas que vão se sentir nesse cenário, tá? Mas a questão aí dos funcionários, como foi colocado na lei, está se admitindo aí as pessoas ficarem 4 meses sem recursos para comer, para prover a sua subsistência. E isso aí seria capaz de instalar um caos tão severo quanto o que nós estamos vivendo. Poxa, as pessoas têm fome e elas vão invadir os supermercados, enfim, ia instalar realmente um caos, uma situação muito grave, né? Na sociedade. Então, tem que ter essa preocupação do governo para dar um apoio monetário efetivo tanto para os empregadores quanto para os empregados, para não deixar essas pessoas desamparadas, né? Não, e uma medida dessa natureza vai ao contrário de tudo que está sendo adotado no restante do mundo, né? A gente vê ali os Estados Unidos, o Reino Unido, Espanha, França. A primeira preocupação, claro, é destinar recursos para a saúde, mas, em segundo passo, também garantir uma sobrevivência mínima para esses trabalhadores, porque muita gente pode ficar desempregada, muita gente não vai ter o seu mínimo de subsistência, então as políticas têm que ser destinadas dessa forma. E, por outro lado, também, através, eu acredito que principalmente de linhas de créditos para o micro, médio, pequeno empreendedor, para que ele possa sobreviver essa crise e, após essa crise, conseguir retomar as atividades de forma normal, né? Até o Donato falou um negócio importante, até que o presidente do BNDES já anunciou algumas medidas de redução de juros com relação a crédito para micro, pequeno e médio empreendedor. Só que também são medidas indiretas. Todas essas medidas passam por um banco público que tem a faculdade de decidir ou não se vai passar a diferença de juros para o micro, pequeno e médio. Então, terceirizaram também a responsabilidade. Terceirizaram como é que vai chegar, né, como é que vai chegar nesse empresário? Né? Não há uma obrigatoriedade. Não há uma obrigatoriedade dos bancos, das instituições financeiras que cedem esses créditos, essas linhas de créditos do BNDES, reduzir os juros. Não há obrigatoriedade, é uma faculdade. E o presidente do BNDES deixa bem clara a situação. Acho que até poderia falar em outro momento também mais sobre isso. Outros pontos. Até está no fim o nosso tempo e dizer que a gente pretende fazer um novo vídeo, né, informativo. Esperamos que as pessoas mandem as dúvidas que elas têm. Pode ser empregado, pode ser empregador, pode ser todo mundo que tiver alguma dúvida para esclarecer e que a gente puder ajudar nesse momento. A gente vai estar aí fazendo esse trabalho, né? Então, eu acho que com isso a gente mais ou menos se despede, né? Desejamos solidariedade de uns com os outros nesse momento difícil que todo mundo está passando. Não só porque, para finalizar, queria agradecer a todos, agradecer aos colegas, né? E o que a gente espera é ter ajudado de alguma forma, espera ajudar, vamos ficar atentos a essas novas mudanças, a essas alterações que estão vindo aí muito, muito rapidamente, né? Então a gente vai ficar atento para tentar ajudar todos a superar essa crise da melhor forma possível, com o mínimo de dano possível, tanto para a economia quanto para a saúde das pessoas. E a gente deseja aí uma boa saúde, que as pessoas tenham consciência, que se cuidem, né? Para que a gente atravesse essa crise. Vamos pedir que as pessoas mantenham a calma, porque por mais que seja difícil, e é difícil, há muita gente agora que não sabe o que fará da vida em casa, sem poder trabalhar, sem poder ter seu sustento, empregado, empregador, todo mundo. Então, um pouco de calma, eu acho que essa situação vai passar, tomara que passe o mais breve possível, né? Tomara que passe logo, tomara que achem uma medida que previna, que evite, que cure, né? Mas, enquanto isso, vamos nos resguardar, vamos tentar ficar em casa, proteger nossos parentes, nossa família, nossos amigos, solidariedade com o vizinho mais velho.
é isso, solidariedade, fé no momento que vai passar e empatia com o próximo, empatia com a situação de todo mundo. Verdade. Então é isso, vamos cuidar de nós e dos outros também, né? Dos nossos e dos outros, tá bom? Isso. Gente, valeu a parceria aí. Certo, um Tchau, abraço. tchau. Tchau.